Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema o justo viverá pela fé. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, estamos felizes, estamos alegres por estarmos aqui mais uma semana, mais um domingo, na presença de Deus, por vencermos mais uma semana na presença de Deus, pois nós sabemos que o nosso Deus é quem nos ajuda. Nós não temos capacidade, força alguma para vencer as nossas lutas, as nossas guerras, se não for pela ajuda, com a ajuda de Deus. Amém, igreja? É a graça, o favor, a misericórdia do Senhor agindo em nossa vida, mesmo quando não estamos vendo. Ele está trabalhando por nós. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por mais uma semana. Vamos nos humilhar na presença de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E vamos pedir ao Senhor que dê a direção para este culto, que tudo venha a ser para a honra e para a glória dEle, que somente o nome dEle nessa noite seja glorificado. Vamos adorar o nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Pai, neste momento para falar contigo, para te adorar, aleluia, em forma de oração, pois sabemos, Pai, que o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Nós, aleluia, muitas vezes não enxergamos o que o Senhor faz no mundo espiritual, mas nós sabemos, Pai, conhecendo o pouco que conhecemos do Senhor, sabemos que Tu és o Deus que cuida dos Seus filhos. O Senhor jamais nos abandona. Mas muitas vezes nós abandonamos a Ti, Senhor, desprezamos a Ti. E por isso, Pai, nós queremos nesse momento nos humilhar diante do Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Nos perdoa, Deus, tenha misericórdia de nós. Vai, Senhor, adiante de nós, Pai. Aleluia, com a sintonia, meu Pai, desta rádio, vai adiante de nós, Pai, entrando nos lares, nas casas, nos corações, nas mentes, Pai, de todos aqueles que te amam, que te buscam, que te louvam, que anseiam
ouvir a tua palavra, que tem fome e sede de ti nesta noite, e que eles possam juntamente conosco, Pai, adorar a ti em espírito e em verdade, Senhor. Receba o nosso pedido de perdão, receba a nossa adoração, a nossa oração, e que nós possamos adorar a ti nesta noite, prestar ao Senhor um culto racional, meu Pai, tendo entendimento do que estamos fazendo e de quem estamos cultuando. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos já louvar o nome do nosso Deus, vamos adorar a Ele em espírito e em verdade. Você que está em casa, eu sempre digo, não deixe que nada venha distrair você. Você está ouvindo o culto da sua igreja, o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, mas não deixe que as notificações do seu aparelho venham tirar a sua atenção. Foque na adoração, se possível feche os seus olhos, levante as mãos para o céu como sinal de redenção a Deus e adore a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Ao que venceu a morte, sim, meu Deus. ao Criador da vida, Aleluias. mudou a minha sorte. Ele mudou a minha sorte, mudou a sua, mudou a nossa. Quando não vi saída, Quando não víamos mais saída, tu és declara isso para Ele. quem sou eu pra negar o teu poder? Obrigado, Jesus. Nós reconhecemos a Ti. Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tem um novo canto, Tenho um novo canto. Declara isso. Deus, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Declare a Ele. A Ele que me ensinou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda
Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Todo-Poderoso. Me fizeram entender que existe um nome acima de tudo. Uma força sem explicação que entra e toma o coração, que rege todo o universo. Em que poder tem esse Deus? Cumpriu o que prometeu. Aonde ninguém dava nada, escreve uma história e ninguém escreveu. Esse é o meu Deus, conhece o meu andar, meu levantar. Isso que é Deus. Toca a mão lá em cima, vai, declara. Adore esse Deus, exalte esse Deus, tome esse nome, que Ele tem poder. Adorar o nome do Senhor Jesus agora com os nossos dízimos e oferta. Convido vocês para abrirem suas Bíblias em Malaquias capítulo 3, versículo 10 a 12, que diz: Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos.
Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém, meus irmãos? Os irmãos, podeis sentar rapidinho, glórias a Deus, serei breve. Esse versículo nós lemos aqui a semana passada, glória a Deus. E nós sabemos que muitas pessoas dão o dízimo, né, do seu salário mensal, né, mas muitas vezes de outras coisas, outras portas que Deus abre, outros meios que Deus cria, né, para que a gente seja abençoado. Muitas vezes nós não damos o dízimo disso, damos só daquilo que recebe por mês. Isso é um erro, porque a palavra de Deus diz aqui, ó: trazeis todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Nós demos um testemunho aqui, né, da pastora Camila, na época não era pastora, que ela recebeu ali, que chama de prêmio, né? Chama prêmio de final de ano, e ela sempre, a pastora Camila, mesmo antes de ser pastora, no início da fé, ela já começou a ser fiel nos dízimos, né? Ela já começou a ser fiel nos dízimos, mas ela teve essa experiência, ela recebeu essa premiação anual, e como ela já era fiel no dízimo ali do valor mensal que ela recebia, desse prêmio ela não deu o dízimo, né? E a gente já contou esse testemunho aqui, mas hoje tem outras pessoas que estão ouvindo aqui essa gravação, ou outras pessoas que estão online não conhecem, né? Deus fez permitiu com que a nossa gata ficasse doente com uma doença que até hoje ninguém sabe. Ninguém sabe nem se era doença ou se era uma opressão maligna, né? Porque revirou essa gata de ponta cabeça, toda a bateria de exame, ninguém descobriu nada. Falou: Dona Camila, na sua gata não tem nada, tem a saúde de uma criança. Foi assim que ela, foi essa palavra que ela usou. Essa gata tem a saúde de uma criança, não tem nada, absolutamente nada. E a gata dava uns tremelique assim, se tremia toda, a gente achava que ia infartar, né? E justamente, e só caiu a ficha quando ela foi pagar o veterinário, que o valor foi exatamente o valor que seria do dízimo que se ela tivesse devolvido a Deus. Ou seja, não devolveu para Deus, o devorador vem crau. E essa premiação, não só aquele valor ali que se foi, né? Mas esse valor, né, parece que voou, né? Parece que voou o dinheiro desse prêmio que, né? Não me lembro mais o que foi que nós fizemos com esse dinheiro. Eu sei que ficamos num aperto, foi só acabar o dinheiro, acabou rapidinho, continuamos num aperto. Então não adianta, gente. Não adianta ficar, aleluia, melhor 90% abençoado por Deus do que você ficar com o seu 100% sem devolver o que é do Senhor. O devorador vem e faz um regaço, igreja. Ele vem e faz um regaço, e Deus não tem nada a ver com isso. Porque quando nós tiramos 10%, é como se o Senhor bloqueasse, ele bloqueia aqueles 90% para o inimigo não vir perturbar. Ele defende, ele protege, ele toma como se fosse para ele. Lembra da passagem que a gente lê, né, do pão, do primeiro pão assado, né? E da planta, da raiz da árvore, né? É isso, quando dos primeiros frutos também, que fala, né, quando você dá ali dos primeiros frutos, ele abençoa toda a árvore, ele abençoa todo o rebanho. Se você for um criador de animal, de gado, de ovelha, se você, aleluia, entregar para o Senhor a primeira parte, o Senhor, ele vai abençoar todo o rebanho. Aí tem aqueles que insistem em ficar com aquilo que é de Deus, aí Deus não abençoa. Pode até, né, quem cria gado, vai nascer bicho doente, né, cheio de problema, né? E poderia multiplicar mais, né? Não multiplica. Aquele animal ali, como é que eu posso dizer? Aquela produção ali, o multiplicar dos animais ali poderia ser maior. E quando a gente não protege aqueles 90% nosso, Deus, ele não tem nada a ver com isso. Ele nos conta como ingrato, ambiciosos e ingratos. É assim que o Senhor nos enxerga. Amém, igreja? Isso é para quem tem fé, igreja.
Isso é para quem tem fé. Ah, pastor Evanildo, mas isso aí é só para ter uma fé dessa tem que ser um crente velho fervoroso. Não, a palavra está dizendo aqui, ó, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se você é uma pessoa que você não tem, né, como é que eu posso dizer? Você não tem aí um conhecimento da palavra e você fala, poxa, mas será? Aí o Senhor fala, fazei prova de mim. Se você tem dúvida desse poder, dessa graça, desse princípio, do poder desse princípio, Ele diz, fazei prova de mim. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos já ouvir aqui mais um louvor. Vamos adorar o Senhor também com mais um louvor. E você que está nos assistindo agora pela sua Smart TV, já está aí na sua tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco. Você vai escanear esse código QR Code, você vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. E você que está nos ouvindo pelo seu smartphone, está ouvindo esta gravação, você vai na descrição do vídeo, lá tem os dados bancários para você contribuir. Você que está nos ouvindo pelo aplicativo da rádio e também pelo aplicativo dos Radiosnet, ouvindo a rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos, ali você tem o acesso ao WhatsApp, é o WhatsApp da igreja, e ali na descrição tem os dados bancários para você contribuir. Você que está nos ouvindo pelo site, vá ali no menu do site, você clica no menu, vai aparecer igreja, você clica na igreja, vai aparecer a opção dízimo e oferta, e ali você tem os dados bancários para você contribuir. Vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Eu te buscarei, pois não há nada que eu queira mais que a ti. Em meio a fraquezas e aflições me alegrarei, pois tua graça me faz ser forte. Quando perco minhas forças e me rendo a ti, posso então contemplar que tua graça me basta. Reconheço então quão pequeno eu sou, para que em mim habite o poder de Cristo Senhor. Eu te seguirei, pois não há outro que eu queira mais que a ti. Mesmo em meio a perseguições me alegrarei, pois tua graça me faz ser forte. Quando perco minhas forças e me rendo a ti, posso então contemplar que tua graça me basta. Reconheço então quão pequeno eu sou, para que em mim
Deus. Vamos já, aleluia, orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias recebidas. Glórias a Deus. Oremos ao nosso Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai Todo-Poderoso, soberano, fiel, Rei da glória, Deus do impossível. Pai, nós estamos aqui, Pai, nesta noite na Tua presença, gratos a Ti, Pai, gratos e consciente, Pai, que tudo vem do Senhor. E nós queremos, Pai, Te agradecer, Senhor, por mais um mês. Estamos aqui, Pai, no último dia do mês, e o Senhor proveu o mês todo para nós. O Senhor proveu o alimento, a água, a vestimenta, aleluia, o medicamento. O Senhor proveu, Pai, todas as coisas, Senhor. Nós saímos e voltamos para casa, o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou. E nós só temos que Te agradecer, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua bênção. E nós Te pedimos, Pai, continua abençoando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, a nossa saúde, tudo que temos, Pai. Continua abençoando. Pai, o trabalho das nossas mãos continua prosperando, abençoando, Pai, mantendo as portas abertas, Pai, para a Tua igreja, para os Teus filhos, para os Teus fiéis, Pai, aleluia, para todos aqueles que são fiéis nos dízimos, nas ofertas, porque eles creram na Tua palavra, por isso obedecem e são fiéis, generosos, porque creram na Tua palavra, Pai. E nós Te louvamos pelos testemunhos que já foi dado, e que mais testemunhos venham da parte do Senhor, e que todos aqueles, Pai, que não conhecem este princípio, não vivem esta fé, mas fez prova do Senhor, prova, Pai, prova o Teu poder, a Tua graça, a Tua fidelidade, para que esta pessoa não se sinta enganado, para que esta pessoa não se sinta lesado, meu Deus, que o Senhor prova, Pai, do Teu poder, da Tua fidelidade, da Tua grandeza, da Tua justiça, ó Pai, e que eles possam contagiar a outros com esta mesma fé, com esta mesma gratidão, com esta mesma fidelidade, que eles possam contagiar outras pessoas, e que esta igreja, o nosso ministério, aleluia, continue, Pai, esta igreja seja uma extensão do braço do Senhor na terra, no Brasil e no mundo, para socorrer muitas vidas que estão perdidas, precisando do verdadeiro alimento, do melhor alimento, que é o alimento espiritual para as nossas almas, Pai. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, o meu ministério, o ministério da pastora Camila, e todos os demais. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Pai, também quero neste momento entregar minha vida nas Tuas mãos. Pai, que não seja mais eu nesta hora, seja o Senhor, aleluia, falando comigo e para a Tua igreja. Abre, Pai, o nosso entendimento, e que o poder do Senhor se manifeste nesta palavra, se manifeste através da minha vida, através da minha boca, e que eu seja a boca do Senhor nesta noite. É que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos já estar trazendo a palavra de Deus, que já foi dito o tema, né? O justo viverá pela fé. Quantos já conhecem essa frase? Uma frase muito conhecida, né? O justo viverá pela fé. Uns falam, o justo viverá da fé. Pode deixar aí. O justo viverá da fé, ou o justo viverá pela fé. Muitas pessoas, até mesmo pastores, pregadores, né? Eles pegam essa palavra, eles usam essa palavra de forma distorcida. Querem se aproveitar da fé e ganhar dinheiro. Eles querem muitas vezes um enriquecimento fácil, né? E eles dizem, o justo viverá pela fé. Mas igreja, esta palavra, essa frase, ela é dita em vários livros da Bíblia, em várias partes da Bíblia. Esse texto ele é citado,
e em contextos diferentes. Então nós não podemos distorcer essa palavra para o nosso bel prazer. Amém, igreja? Igual pessoas que querem viver explorando a igreja, né? Pregadores, pastores querem explorar a igreja. E ele fala, o justo viverá pela fé. E o cara não quer mais trabalhar. Tem aqueles que Deus separa para viver da obra, que eu já vou explicar. Viver pela fé e viver da obra. Eu, pastor Evanildo, eu vivo integralmente pela obra. Para a obra de Deus. E vivo para a obra de Deus. Então eu faço a obra de Deus, a obra de Deus me sustenta. Eu sou sustentado pela obra de Deus. Mas eu vivo pela fé, não financeiramente. Financeiramente, né? Eu vivo pela fé no sentido, financeiramente também, né? Porque eu dependo de Deus. Mas quando fala do o justo viverá pela fé, é muito mais profundo, igreja. Fala da fidelidade, fala de você ter fé no Senhor do começo ao fim, porque muitos perdem a fé no meio do caminho, né? Muitos perdem a fé no meio do caminho. Igual a nossa irmã Neide, ela deu o testemunho dela aqui, e eu falei, irmã Neide, quantos anos? Ela falou 3 anos na fé. E a pessoa ali com 3 anos na fé, depois de 3 anos contando o testemunho com a fé, né? Renovada. Eu acredito que a mesma fé do começo ou maior. Tem pessoas que começam até com a fé grande, mas no final a fé dela está morta. Aquela fé, parecendo que o mesmo Deus que operou no passado não é mais o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo Deus, igreja. A mudança é em nós. Fomos nós que mudamos, né? Então nós vamos entender essa palavra, essa frase, o justo viverá pela fé, que não se limita ali, né, em pessoas viver se aproveitando do evangelho. Amém, igreja? Vamos entender essa palavra, né, Davi? Hoje nós estamos com um visitante aqui, né, com o Davi, um visitante nosso aqui. Fica aí que Deus tem uma palavra para você aí, Davi. Eita glória. Então vamos abrir aqui o nosso primeiro banner. Glórias a Deus. Cuidado para a maneira de não levar você para casa, viu? Glória a Deus. Vamos ler aqui a nossa introdução, que diz assim: a expressão justo viverá pela fé destaca que aqueles que são fiéis a Deus, considerados justos, vivem impulsionados por sua fé e receberão a vida do Senhor. Amém, igreja? Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós temos que viver agora a vida do Senhor, a vida de Deus. Nós vivemos a vida dele, não vivemos mais aquela velha vida fracassada, sem esperança, uma vida morta, né? Espiritualmente morta. Viva no sentido de trabalhar, né, daquela coisa e festividade, festa e comida e churrasco e aquela coisa e bebedice. Viva na carne, mas espiritualmente morto. Espiritualmente morto. Mas quando nós aceitamos Jesus e temos fé nele, nós vivemos a vida de Jesus. Nós vivemos a vida dele. Só é justificado por Jesus aquele que vive a vida dele, porque ele entregou a sua vida, ele pagou o preço por nós. Então nós somos justificados a partir do momento que eu vivo a vida dele. Aí eu estou justificado nele. Se eu não estou em Cristo, eu não fui justificado. Justificado de quê, Evanildo? Eu não estou com nenhuma ação judicial. Não. Você foi justificado da condenação que a humanidade carregava, né, do pecado original. E uma vez justificado, nós não podemos usar dessa justificação para ficar ali pecando porque quer, né? Onde muitas igrejas pregam sobre isso, né? Se dá um nome, esqueci agora do nome que fala da hipergraça, né, que eles chamam, né? Que a pessoa pode pecar à vontade porque Jesus já pagou o nosso pecado. Isso é a pior heresia que já existiu.
Porque não é porque eu fui justificado, é igual você, você foi preso, você pagou a sentença, aí agora uma vez, agora paga para sempre, sendo que você agora precisa se cuidar para você não cair em condenação de novo, né? Então, Jesus nos justificou do pecado original, e se eu permaneço fiel com Ele, isso não quer dizer que se eu cair agora, acabou para mim, não. Se acontecer de eu cair, o Senhor, e eu me arrepender, me humilhar, Ele me justifica novamente, Ele perdoa novamente. Mas eu não posso viver na iniquidade igual eu vivia no mundo, achando que uma vez justificado para sempre, né? Então é isso que fala também sobre o justo viverá pela fé. Você vai viver pela fé, crendo no Senhor, crendo que se você obedecer, Deus vai me fazer prosperar. Prosperar em quê, Evanildo? Em todos os sentidos. Prosperar no seu casamento, na vida financeira, na vida profissional, na vida ministerial. Em todos os sentidos, aspectos da sua vida, você será bem sucedido. Evanildo, mas que garantia eu tenho de que tudo isso vai acontecer? Fé. Fé nele. Se você não tem fé suficiente para crer que Deus não quer para você uma vida miserável, é melhor você nem seguir Ele, do que você seguir sem ter fé. Abraão, ele creu e foi abençoado. E nós hoje fazemos parte, as bênçãos de Abraão, nós tomamos parte da bênção de Abraão por causa que Abraão creu, ele teve fé. E todos que têm fé, igual os judeus, eles, né, Jesus confrontou eles com isso, porque eles diziam que eles eram, pode deixar ele aí, eles diziam que eles eram, nós sim somos descendentes de Abraão. E Jesus diz que todos aqueles que crerem em Deus, que crerem em mim, aqueles que creem em Deus, que têm fé no Senhor, estes sim são verdadeiros descendentes de Abraão. Jesus confrontou eles, ficaram irados com Jesus. Falaram, esse cara está blasfemando. Nós sim, eles cheios de orgulho, porque era da descendência mesmo de Abraão, falando geneticamente, né? Mas Jesus falou que os verdadeiros descendentes de Abraão, das promessas de Abraão, são aqueles que creram, que tiveram, que têm fé, né? Não ter fé uma vez só, permanecer firme na fé, né? Então, viver pela fé é colocar toda a confiança em Jesus. Repito, viver pela fé é colocar toda a confiança em Jesus e não nas circunstâncias. Porque muitas vezes até mesmo nós cristãos, a gente fala, mas como, pastor Evanildo? Como Deus vai fazer isso na minha vida se parece que as coisas estão indo ao contrário, né? Então, se a gente não confiar no Senhor, na promessa de Deus, a gente, né? Igual Deus fala assim, eu vou salvar teu filho, eu vou salvar teu marido, mas aí você vê o filho tá indo cada vez mais se aprofundando, mas é promessa de Deus. Então você não tem que olhar a circunstância diz que não, mas Deus falou que sim. Eu bato no martelo, no sim de Deus até eu morrer. Eu morro crendo, porque pode acontecer. Eu já vi pessoas, filhos voltarem para Cristo, voltarem para Deus depois da morte da mãe. Eu já vi, né? Foi criado na igreja, se desviou. Enquanto a mãe estava ali orando, o cara estava aprontando a oração da minha mãe. Aí pegava, trocava tiro com a polícia e a bala parecia que desviava as orações da minha mãe. Ele, cara, tinha noção disso, tinha consciência disso. As orações da minha mãe é fervorosa, é dirigente de cerco de oração e tal. No dia que a mãe morreu, não teve mais cobertura. E aí o cara se viu em apuros, falou, vou me socorrer agora a quem? A Deus. Vou me refugiar em quem? Em Deus. Então, ainda que você morra crendo
na promessa de Deus, na bênção de Deus. Amém, igreja? Não estou falando eu não estou falando de profetada não, tá, igreja? Não estou falando de profetada não. Que tem gente que vive visitando igreja e recebendo profetada. E aí você fica crendo naquela profetada, mas Deus não tem nada a ver com isso. Foi um falso profeta que te falou. Igual eu fiquei iludido com música a vida inteira. Deus sempre me usou no louvor. Deus já me usou no louvor para expulsar demônio, para cura, para muita coisa. Mas isso não era sobre ganhar dinheiro. Não era sobre empreendimento. Era sobre ministério. Era sobre eu usar isso como arma, como Davi usava para expulsar o espírito imundo de Saul. Ele usava o louvor, né? A música para expulsar demônio. E eu me envaideci porque um abençoado lá falou assim: tu vai vender e vai prosperar e vai vender muito. Tu vai gravar e vai vender muito. Sabe? Que Deus é esse? Mas eu era de novo convertido. Era novo convertido. Falei, rapaz, é de Deus mesmo. Mas igreja, quando Deus não usa essas expressões, tu vai gravar e vai vender muito. Deus não usa esse linguajar não, igreja. Tu vai gravar e vai vender muito. Agora se fala assim, vidas vão ser transformadas. Espíritos, vidas oprimidas vão ser libertas através do seu louvor. E Deus usou pessoas para falar assim. Mas a carne do homem fica, não, vender muito, vender muito, vender muito, vender muito. Aí você perde o foco. Aí você está lá cantando pensando em vender CD. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes eu fui cantar pensando em vender CD? Eu ficava ali no culto, aí eu cantava, né? Cantava 2, 3 louvor. Aí depois ficava lá esperando a palavra. E eu ficava ali com pressa que o culto acabasse logo para ir lá para frente, botar minha banquinha para vender CD. E Deus conhecendo meu coração, Deus falava, tu não vai vender nada hoje. Tu não vai vender nada. Minha mãe chorava com pena de mim, que vinha cantor de fora, cantava e vendia. Aí eu que congregava ali, né? Cantava e não vendia nada. Minha mãe, meu filho, eu fico com pena, tu fica com tanta pena do Nildo, de Nido, né? Minha mãe me chama de Nido. Fico tanta pena de Nido, Edmundo, que o bichinho canta, o povo não compra o CD dele, me dá uma dó, né? E meu pai também preocupado com isso. Meu pai, todos os filhos ajudavam em casa, né? Todos os filhos começaram a trabalhar cedo e moravam em casa. E eles pegavam o salário, todos os filhos davam ajuda em casa. E já meu pai, eu trabalhava de cobrador também, né? Cobrador de van. E Deus dizia assim, você, Evanildo, está liberado. Você não precisa ajudar em casa, para você investir no seu CD, nas suas coisas. Meu pai, ele foi um investidor no sentido no sentido de acreditar no meu ministério. Meu pai nunca comprou um violão para mim. Ele nunca investiu no sentido de me botou em escola de música, comprou instrumento. Isso ele nunca fez, né? Mas quando meu pai viu eu começar a louvar a Deus nos evangelismos e tudo, meu pai falou: olha, meu filho, eu quero que você se dedique a isso. Meu pai era meu pai e minha mãe, são até hoje um dos mais influenciadores, assim, para que eu permanecesse louvando, né? Mas mesmo assim, igreja, eu fui cantar para o mundo. E graças às orações deles eu voltei. Graças às orações dos meus pais, eu voltei, né? Para o verdadeiro propósito de adorar a Deus. Então, eu posso louvar a Deus aqui. Deus não tirou de mim o dom de louvar, não. Acho que o irmão Sérgio me vê o dia inteiro cantando aqui, né? Eu canto aqui nos cultos. Era isso que Deus queria para mim. Isso não quer dizer que eu não vou gravar. Pode ser que eu seja o grave aí, mas sempre no propósito de vidas serem transformadas. Eu fiz uma prova com Deus. Quando eu saí da música sertaneja, sabe, muito arrependido de ter, deixa eu tomar um pouco de água aqui, já vou voltar aqui pro texto. Eu muito arrependido ali de ter largado, eu confeccionando meu primeiro CD, eu querendo gravar coisas novas, e Deus falou: você vai voltar de onde você caiu, vai pegar
seu CDzinho que está lá mofando, você vai investir nele. Você vai voltar de onde você caiu. E eu me esperneando ali, eu chorando. Eu falei, é verdade, Senhor. Eu não tinha consciência que eu tinha abandonado. Eu fiquei 2 anos e meio cantando numa praça, crendo. Eu não sei quem botou dentro de mim. Eu não sei não, né? Hoje eu sei, mas na época eu não sabia quem foi que botou dentro de mim que alguém ia passar ali e ia me ver. Que o povo ia cantar debaixo de sol, de chuva, de poeira. E dizia, chuva mesmo. Tinha vez de eu estar cantando lá, toró caía, eu cobria. Eu tinha uma lona preta. Aí eu pegava a lona, cobria o som, botava uma pedra aqui, botava outra pedra ali e ficava com as 2 pernas abertas assim, segurando, que eu não achava pedra para segurar tudo. Porque o vento, né, chovendo e o vento balançando a lona, em tempo de descobrir, molhar a mesa de som, molhar tudo. E tinha uns adolescentes que era um horário ali da escola, de 4h30 para 5 horas, vinha uns adolescentes, eu cantava, do outro lado tinha uma escola lá particular, né? E aí esses alunos, esses adolescentes, esses abençoados passavam ali na praça, chovendo, lá o cantor tomando chuva e tal. E uma vez perguntaram para mim, rapaz, por que você faz esse trabalho? Por que você se submete a isso? Não seria melhor você, sei lá, arrumar um emprego, alguma coisa? Por que você se submete a isso? Eu falei, porque eu creio que um dia alguém vai me ver aqui. Eu creio que um dia alguém vai me ver e vai investir na minha carreira. 2 anos e meio depois, apareceu o empresário. E ele disse, a palavra que ele falou para mim foi assim: Deus colocou o desejo no meu coração de ajudar você. O que você precisar, pode falar comigo. O que tiver no meu alcance, eu vou fazer por você. Ele falou, o que você precisa de imediato? Eu falei assim, eu preciso de CD, porque meus CDs acabaram todos e eu não tenho mais dinheiro para fazer mais cópia. E eu vivo desse CD. Ele falou, pois veja quanto é que fica para fazer 1000 cópias que eu vou fazer. E eu fazia de 40, de 50, 100, né? Aí vendia e ela fazia mais 30, mais 40, mais 50, né? E esse empresário falou assim, vai lá e faz mais 1000 CD. Faz 1000 CD para você trabalhar aí. E quando acabar você me fala que eu mando fazer mais, né? E eu corrompi o empresário. Né? Querendo cantar pro mundo, porque eu falei, não, então agora eu tô com o empresário, eu quero cantar profissional. Eu quero ser um profissional da música, fazer show, ganhar dinheiro, né? Eu perdi o foco de vidas serem edificadas. Quantas vezes eu cantando na praça, pessoas encostadas no poste assim, me olhando cantar, daqui a pouco as lágrimas caíam. Pessoas choravam ali, Deus falando com ela através do louvor. Então esse era o verdadeiro foco e eu me perdi, né? Então voltando aqui. Além disso, a expressão também indica que é um estilo de vida diferente do habitual, né? Deixa eu ler mais um pouco aqui antes para vocês entenderem. Viver pela fé é colocar toda a confiança em Jesus e não na circunstância. É ser fiel seguindo a vontade de Deus e manter-se firme mesmo diante dos desafios e incerteza da vida. Além disso, a expressão também indica um estilo de vida diferente do habitual. Aqueles que vivem pela fé, buscando conhecer e obedecer a Deus, verão cumprida a sua promessa de vida. Já os descrentes, que vivem cheios de orgulho, egoísmo, praticando o mal, terão um destino diferente e serão punidos. Em outras palavras, isso significa que a única maneira de alcançar uma vida plena é por meio da fé em Jesus Cristo, o Supremo Salvador. Amém? Vamos ler aqui Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita
é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Esse viverá trata-se da nossa vida no cotidiano, no nosso futuro. Não é o vida de estar vivo, não. Viverá, ou seja, você viverá a vida de Cristo, uma vida, né, cheia de esperança, um futuro cheio de esperança, né? Aleluia. Vamos aqui para o nosso segundo banner. Tô achando que o Davi está querendo pregar aí no meu lugar, viu? Então vamos ver aqui o significado bíblico de o justo viverá da fé. Esta expressão significa que a fé deve estar presente na vida do crente do princípio ao fim, começando pelo primeiro passo de fé, dado ao confiar a vida, ao confiar a nossa vida, né? Ao confiar a vida a Cristo, passando por depender totalmente dele, né? E prosseguindo com fidelidade a Deus durante toda a jornada. Essa fé nos planeja, nos projeta até a eternidade com Deus e vida eterna. Amém, igreja? Então, a primeira vez que essa expressão, o justo viverá da fé, aparece na Bíblia é em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Naquele contexto, Abacuque profetizava aos israelitas durante o exílio babilônico. Esse período foi marcado por grande destruição e sofrimento, mas Deus mantinha a sua promessa de vida e esperança para o seu povo. Então, igreja, pode ser, né? Deus estava ali falando de promessa, de bênção, de vitória, mas Deus sabia que ia haver destruição, né? Que ia haver destruição, que pessoas iam ser mortas, né? Mas aqueles que permaneceram fiel, Deus não se perdeu. Podemos ver isso com Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, né? Foram exilados também? Foram. Mas o Senhor colocou eles em lugar de honra naquele lugar. Porque, agora, se eles fossem olhar para a circunstância, poxa, por que Deus permitiu isso? Olha para isso, o ímpio está nos oprimindo, destruiu a nossa cidade, está nos levando como escravo, né? Olhando a circunstância, eles poderiam negar a Deus. Poxa, por que Deus permitiu isso? E nós temos que tomar cuidado com os porquê. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Isso aí já faz com que... Isso aí já é um bom sinal de que a nossa fé está abalada. Que quando você está com a sua fé firme, você fala, olha, eu não sei com que propósito Deus está permitindo isso, mas eu vou permanecer firme. Ah, minha casa caiu, mas eu estou vivo. Eu não sei com que propósito Deus permitiu da minha casa cair, da minha casa pegar fogo, mas eu vou permanecer firme, porque eu poderia morrer, né, com destroços da casa caindo em cima de mim. Mas se eu estou vivo, é porque existe um propósito. É porque meu Deus foi fiel. Não é porque Ele deixou a sua casa cair. Você fala, Deus não é fiel, não, porque minha casa caiu, Ele deixou minha casa cair. Mas se Ele não fosse fiel, a tua casa ia cair e você estaria morto, né? E até mesmo, igreja, na morte, o crente, ele é vitorioso. Ah, mas eu conheço um cristão que a casa caiu por cima dele, ele morreu. Tá bom. Se chegou o dia dele, Deus
permitiu que a morte dele, ou preferiu que a morte dele fosse desse jeito. Amém, Ele é Deus. Ele é Deus. No dia que nós vamos nascer, nós escolhemos como é que vai nascer? O filho fala, olha, eu quero nascer em parto normal, viu minha mãe? Eu quero nascer... Os filhos escolhem. Quem decide não é Deus? Né? Em algumas mulheres, Deus vai colocar o desejo de que seja, né, natural, e vai conseguir ser natural. Ou que seja cesárea, né? E Deus vai permitir que seja cesárea. Mas... então na hora da gente morrer, da mesma forma, a forma de que vamos morrer, só a Deus pertence, igreja. Pode ser que morramos com uma doença, um câncer, quem sabe, mas morreu com Cristo, aleluia, glória a Deus, igreja. Aleluia, glória a Deus. A gente não vai pedir que morra de morte sofrida, né? A gente não quer que seja uma morte sofrida, a pessoa fica ali morrendo aos poucos, sofrendo. Não, a gente não vai pedir isso, né? Mas morrer é morrer com Cristo. Morrer com Cristo é o que importa. Não importa se foi uma batida de carro, bateu o carro, morreu. Amém, foi com Cristo. O que importa é isso, morrer com Cristo. Que adianta morrer de uma morte? Eu morri dormindo, mas fui para o inferno, né? Minha morte não foi uma morte sofrida não, que eu deitei no outro dia, deitei para dormir e morri, nem senti dor. Tudo bem, mas se não tiver com Cristo, vai para o inferno, vai ser atormentado lá, né? Mas se você morreu com Cristo, não importa se foi arrancar a tua cabeça, não importa. Pode ser que, né, com a perseguição aos crentes, pode ser que você morra com sua cabeça decepada, mas você morreu com Cristo. Aqueles que morreram com Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão primeiro. Amém, igreja? Olha como Deus é justo, como Deus é fiel, né? Então, morreu com Cristo tem privilégios. Morreu por amor ao Senhor é privilegiado, né? Então, no Novo Testamento, essa ideia construída no passado é retomada na Nova Aliança e relacionada ao tema da justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Amém? Essa graça envolve muitos outros resultados de vida na vida do crente, que o distingue dos infiéis. A vida de um crente fiel, ela jamais vai ser igual a do ímpio. O cristão, ele vai prosperar, vai ser bem sucedido, vai ter vida eterna. Ô Evanildo, então você está dizendo que o ímpio nunca vai prosperar, nunca vai ficar rico na minha frente? Não pode ser que o ímpio fique rico e vá para o inferno, e você não fique rico, mas você tenha a vida eterna com Cristo. Isso é prosperidade. Próspero, né? Com a vida eterna. Então nós já pregamos aqui que prosperidade não se limita a ter dinheiro e riqueza financeira. Amém, igreja? Tem gente que é tão miserável que a única coisa que tem é dinheiro. Então Gálatas, vamos ler aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 11, diz assim: é claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Nesse contexto aqui, né, o apóstolo Paulo ele está falando daquelas pessoas que, né, rejeitavam a Cristo, igual ele rejeitava a Cristo, porque ele praticava ali, né, os 613, ele cumpria, né, ele achava que cumpria, que ninguém consegue cumprir as 613 mandamentos das leis ali, né, judaica, né, da tradição judaica. Então, como eles acham que eles cumprem todas aquelas, eles acham que eles não precisavam da fé em Jesus. Eles desprezavam a Cristo, né? Saulo, ele fazia isso, ele matava, e quem adorava a Cristo, quem seguia a Cristo, ele matava,
até o dia que ele teve um encontro com Cristo. Ele falou: por quê? Saulo, por que tu me persegues? Né? E Deus tratou com ele ali, e ele se tornou um dos maiores evangelistas, né? E discipulador da igreja. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, ele está falando aqui referente a isso. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus, né? Então ele estava falando ali da fé. Quando ele fala fé em Deus, ele está falando da fé aqueles que criam em Jesus. Amém? Então, em Gálatas, a expressão é usada por Paulo para demonstrar que a justificação pela fé é um princípio que se estende desde o Antigo Testamento até o Novo. Ele argumentava que a fé em Deus é o meio pelo qual todas as pessoas são justificadas e que a lei não pode cancelar. A lei não pode cancelar. Não pode, é isso, conceder. Que a lei não pode conceder a justiça. É pela fé em Jesus que Deus concede vida. Amém, igreja? Então, se você vê uma igreja que é cheia de costume, que é cheio, né, do judaísmo, hoje você vê muita igreja com isso, cheio dos costumes judeu, né? Cheio dos costumes judeu, anda como judeu, bota aquelas roupas igual de judeu, aquele chapeuzinho, né? Tem uns nomes lá, mas não lembro agora. Eles colocam ali aquele catiçal, né? Os 7 catiçais, eles colocam ali a Arca da Aliança. E você vai em essas igrejas neopentecostais, você vê muito cheio de judaísmo, né? Mas se eles não crêem no Deus, naquele que deu a sua vida para nos justificar, mas eu creio no Deus que criou os céus e a terra, o Jeová Jireh, o Jeová Chamar, se não crê em Jesus, no Filho de Deus que deu a vida, na palavra que se fez carne, se não crê nela, não adianta. Os judeus, com todos os mandamentos da Torá que eles cumprem, eles não serão salvos se eles não aceitar o Filho de Deus, igreja. Eles não serão salvos. Vocês vão lá em Israel, vocês vê coisa linda. Eles orando lá na sinagoga. Vocês vê coisa mais linda, as vestimentas deles, né? Você vê coisa linda, você fala: que povo santo. Mas eles não serão salvos. A Bíblia diz: eles não serão salvos se eles não crerem no Filho de Deus. E Deus é tão bom que eles mataram o nosso Senhor. Eles mataram o Filho de Deus, e Deus vai dar outra chance para eles no milênio. No final, Deus vai dar uma última chance para eles. Eles vão ter a decepção, porque para eles o Messias ainda não veio. Para eles o Messias ainda não veio. Aí onde vai vir o anticristo, eles vão adorar, o que o anticristo vai ser descendente de judeu, que eles têm muito isso. Eles não se misturam. Então o anticristo, ele vai ser da descendência judaica, geneticamente judaica. E aí eles vão dizer: agora sim veio o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus. E vai vir cheio de poder, né? Poder político. Aí eles falam: esse aí sim é o Filho de Deus. Agora aquele Filho de Deus que veio numa manjedoura lá de Belém, que ele fala: o que é que pode vir de bom lá de Belém, gente? Por isso que eles não creram, igreja. Porque eles são cheios das pampas. Eles são cheios da politicagem. Entendeu? Então por isso que eles não creram que o Filho... Como assim o Filho de Deus vai vir numa manjedoura, vem, né, de família pobre e tal? Então eles não creram nisso. Eles não receberam, né? Vamos mais aqui. Cadê? Já lemos aqui. Então em Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo enfatiza a mesma expressão para enfatizar que a justificação não vem pela
observância da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Ele argumenta que a salvação não é alcançada por meio de nossos próprios esforços, mas sim como um presente de Deus, recebido pela fé. O contexto aqui era de pregação do evangelho aos gentios em Roma. Amém? Vamos mais aqui o quarto banner. Deixa eu tomar mais uma água aqui, a garganta bem seca. Então, a passagem em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, a frase é usada para enfatizar a importância da perseverança na fé, mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento. O autor de Hebreus explica essa verdade com uma lista enorme dos heróis da fé e da aliança que mantiveram com o Senhor. De fato, a carta está incentivando aos leitores a permanecerem fiéis a Deus e a confiarem nas promessas, mesmo quando enfrentam dificuldades. Amém, igreja? Então, aquilo que eu falei para vocês, mesmo que a circunstância não esteja favorável, permaneça firme na fé. Eu sempre digo que a pastora Camila, ela se destaca até hoje. Não estou falando isso aqui para ela se engrandecer, para a glória dela, mas quando se trata da pastora Camila, parece que ela é mais favorecida até mesmo do que eu. Parece que ela é mais favorecida do que eu. Mas por quê? Porque eu tive a minha oportunidade e eu me perdi na fé. Mas ela não se perdeu na fé. A pastora Camila, antes de ser pastora, a família, a mãe dela, vou falar aqui, a mãe dela falou assim: será que você não está amaldiçoada? Porque você abandonou os deuses? Porque o ímpio estava ali aparentemente prosperando, comendo de fartura, viagens, hospedado com estadia de mais de R$1.000 a diária, e nós comendo ovo, arroz com farofa, arroz com ovo e farinha, e o vizinho da frente comendo um churrasco e a fumaça invadindo a nossa casa. Era ou não era, pastora? E ela era, olha, eu crente velho na fé, mas era ela que tinha as iniciativas de fazer campanha e blá blá blá. Eu nunca vi uma fé dessa. Eu nunca vi uma fé dessa, para a honra e glória do Senhor. Ela fazia uns propósitos com Deus assim, eu só dizia amém, só concordava. Às vezes eu não entendia, eu falei: rapaz, que propósito é esse? Igual ela fez do Salmo, Salmo 119, de ler quantas vezes ao dia? Naquela época a gente fez para ler o Salmo 119, quase 200 versículos, né? O Salmo 119, capítulo 119, ele tem quase 200 versículos. Nós líamos 7 vezes ao dia. Mas ela tinha fé e eu dizia: bora, tô dentro. Não dava tempo de ler durante o dia todo, nós líamos até de madrugada. O dia acabava, virava meia-noite e nós continuava na campanha. O povo dormindo, comia churrasco, bebia, ficava bêbado, ia dormir e nós lá, orando. Não perdemos a fé. É sobre isso, igreja. O justo viverá pela fé. Nós não tinha comida direito porque estava sendo provado. Não era porque o nosso Deus era pobre e miserável. Não era porque ele era ruim. Nós precisávamos
aprender a depender de Deus. Ele ensina, igreja. Ele ensina. Eu sabia o que era depender de Deus. Eu sabia. Eu era um crente velho, eu sabia o que era depender de Deus. Mas ela não sabia. O que ela acreditava era na dependência do trabalho, da profissão dela. Que eu dizia, não, dependo do meu trabalho, eu estou trabalhando, então é disso que eu dependo. É disso que eu vivo do meu trabalho, vivo do meu salário. Eu estudei para isso. Eu ganho bem porque eu estudei, porque eu fiz faculdade. Era nisso que ela cria. Aí quando perdeu tudo, quando perdeu emprego, perdeu tudo, aí Deus falou. Teve uma vez que ela falou assim, mas marido, por que marido? Como Deus permite em uma casa com criança faltar comida? Foi ou não foi? Ela falou, como? Me explique isso. E Deus botava a palavra na minha boca para explicar. Deus botava a palavra na minha boca para explicar. Eu falei, ó, por causa disso aí, ó. É por causa disso aí que você não entende que Ele está te ensinando. É porque você não entende que Ele está te ensinando. Depender dEle. Você ainda não sabe depender de Deus. Ele está te ensinando a depender de Deus. Eu vou dizer para você, até a ração da Belinha faltou. A Belinha ficou couro. Você puxava assim, que a Belinha sempre foi gordinha, né? Mas a Belinha ficou tão magra e suja que você pegava ela assim, você viu o couro mole assim, ó. Foi ou não foi? Muitas vezes pedimos ração emprestada para a Belinha comer. E a Belinha sempre comeu da melhor ração, né? Mas Deus permitiu. Deus permitiu. Talvez essa gata já era para ter morrido. Mas Deus falou, ó, ela não vai morrer porque ela passou pela prova. Então eu não vou deixar morrer. Porque Deus não é injusto. Deus não ia deixar essa gata morrer para depois dizer assim, aí ó, o Deus dela deixou a gata passar tanta fome que não aguentou, morreu. Quando chegou a ração boa, ela fez até a foto esses dias aí. Ela chegou ali, deitou, encostou o rosto no pacote de ração, abraçou e ficou assim, ó, com a patinha assim, ó. Eu falei, Belinha, você tá lembrando da prova, hein, Belinha? Ela se enfiava debaixo das cadeiras assim, ó, toda suja de poeira, que ela, como não era portão, né, de zinco fechado, toda a poeira da rua vinha, até lixo, e entrava dentro daquela casa ali. A irmã Neide chegava para cultuar a Deus, o pastor estava lá com a mangueira, botando a poeira para fora, né, irmã Neide? Então, igreja, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, né? Mesmo quando a circunstância diz que o seu Deus, que você está amaldiçoado, a circunstância fala assim, você está debaixo de maldição, não é possível. Não é possível, que vocês largou tudo. Era isso que ela ouvia, era isso que ela e eu ouvia. Mas rapaz, você largou um currículo musical que você tem. Você cantou no Cleito Camargo, tu fez televisão, tu fez turnê na Europa. Você trabalhou em várias usinas, nas melhores usinas de Ribeirão, da região de Ribeirão. Para viver nesse fanatismo, não chamava nós de fanático, né, pastor? Chamava nós de fanático. Mas nós criamos na palavra ali, o justo viverá da fé. Eu não vivo essa vida mais, eu vivo a vida de Deus. Se Deus está vivo, eu estou vivo. Se Ele é vitorioso, eu também sou vitorioso. Nós vivemos a vida dEle. Nós vivemos a vida dEle. Eu já vi mães cheias de fé, fervorosas, e o filho está lá, acompanhando a mãe, para cima, para baixo. Mas menino, você não está vivendo essa loucura com a sua mãe, por quê? Porque eu vivo na fé da minha mãe. Se ela está crendo, eu estou crendo. Se ela está orando, eu estou orando. Se ela está esperando, eu estou esperando. É isso, é sobre isso. Vamos correr. Em Hebreus capítulo 10, vamos ler aqui, né? Hebreus capítulo 10, versículo 38. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, e todos aqueles que eu aceito, né? E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Amém? Então não tem essa, Deus entende, eu perdi a fé, mas Deus entende. Olha, Deus, ele não fica triste com aqueles que abandonam a fé. Deus não fica feliz, né? Mas
se uma pessoa voltar atrás, né, voltar atrás da fé, abandonar, eu não ficarei contente com ela. É isso que a palavra diz. Embora o contexto seja diferente, ambos, aqui falando diferente lá do que diferente lá que nós lemos, né? Esqueci de Abacuque, né? Embora o contexto seja diferente, ambas as passagens destacam a importância da fé como meio de justificação diante de Deus. É assim que recebemos a vida dele, permanecendo firme. Amém, igreja? É assim que nós recebemos a vida de Deus. Miguel, não tira atenção. Então, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que Abacuque diz, né? O que ele quer dizer com isso, né? Então, a referência de o justo viverá pela fé em Abacuque está relacionado à fé, está relacionado à fé necessária para sobreviver em meio à adversidade. Está falando ali, né, do exílio, que eles estavam sendo exilados, mas eles iam, né, sobreviver se permanecesse com a sua fé firme. Ainda que você seja preso, permaneça a sua fé firme. Amém, igreja? Não fale, não, Deus permitiu Deus permitiu, tem gente que fala assim, Deus permitiu que eu fosse preso, gente, por isso eu neguei a fé. Não, você poderia ser como José. José foi preso, mas permaneceu firme. No final ele fez o quê? Virou governador. E ele liderou todo mundo. Ele liderou todo mundo. Todo aquele povo que oprimiu ele teve que se submeter a José, porque ele virou governador. Até a própria família, os irmãos que o escravizaram, que o venderam como escravo, que jogaram ele no calabouço, teve que se humilhar para ele, para comer. Para comer. Porque ele permaneceu fiel, mesmo sendo preso injustamente. Mesmo sendo preso injustamente. É isso que quer dizer o justo viverá da fé, no contexto de Abacuque, né? Então, nesse contexto, o profeta Abacuque aponta duas maneiras de encarar a vida, né? Por um lado, vivemos a vida, por um lado, vemos a vida do ímpio. Ele não é reto, é orgulhoso e mau, por isso será punido por sua rebeldia. Em contraste, a ideia do justo é que este obtém vida por meio da confiança plena que tem em Deus. O resultado direto da fidelidade dos crentes do crente é o acesso à vida, ao livramento e à salvação. Isso significa que o justo perante Deus, ou seja, aquele que busca fazer o bem e seguir os mandamentos de Deus, é sustentado pela sua confiança no Senhor. Amém, igreja? Abacuque capítulo 2, versículo 4, né, é onde aparece primeiro na Bíblia. Essa frase é em Abacuque capítulo 2, versículo 4, que diz assim: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Amém? Vamos para o sexto banner para a gente encerrar. Resumindo aqui, a fé é também sinônimo de fidelidade. A igreja, não existe fé sem santidade, não existe. Mas eu tenho fé, mas se você não tem uma vida santa diante de Deus, essa fé é uma fé
morta, porque não tem obra de santidade. Amém? Tem pessoas até servindo, fazendo a obra, mas não tem santidade. Essa obra aí não vale de nada, porque não tem fé. Se tem fé e não tem santidade, um está ligado. Você tem fé, é ligado à obediência, né? Então, fé é também sinônimo de fidelidade. Logo, é uma atitude de quem crê. De quem crê. De quem crê, é obediente, é leal ao Senhor. A Bíblia também nos diz que não há um justo sequer, mas somos justificados pela fé em Cristo, que como está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Quem é justificado por Cristo vive de maneira diferente, pela fé no Senhor. Não vive igual o povo do mundo, vive de maneira diferente dos ímpios, né? Não existe essa, eu sou cristão, mas eu não sou cafona. Não existe. Quem é justificado por Cristo vive de maneira diferente, pela fé no Senhor. A mensagem de Abacuque nos ensina que viver pela fé significa permanecer leal e confiante nos propósitos de Deus. Amém? É também viver diferente do padrão dos descrentes, longe da maldade, da violência, da ganância, da libertinagem e da idolatria. É confiar e se alegrar no Deus da salvação, mesmo que tudo desmorone a nossa volta, né? Mesmo que tá aqui na frente. Mesmo que tudo desmorone a nossa volta, como diz lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Pela fé em Cristo é que somos justificados, recebendo o perdão dos pecados e falhas, né? E tudo é apagado pelo próprio Cristo, né? Os nossos pecados são apagados pelo próprio Cristo, que nos torna justo e nos dá a bênção da salvação, que é a vida eterna, como diz lá em João 3, versículo 15, também João 3, 36, e também Romanos capítulo 10, versículo 9. Viva pela fé em Jesus e receba uma vida abundante. Quantos justos tem aqui nessa noite? Levante a sua mão aí. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Ele que nós possamos viver em justiça com o Senhor. Amém, Davi? Davi já está ali. Aleluia. Na graça, né, Davi? Vamos orar. Cadê o Miguel? Vamos orar e vamos pedir ao nosso Senhor que nós possamos permanecer firme na fé. Amém, irmã Neide? Amém, irmão Sérgio? Que nós possamos permanecer firmes na fé. Amém, irmã Karina, irmã pastora Camila. Amém, Miguel? Vamos permanecer firme na fé, igreja. Às vezes pode até passar na nossa mente, né? O diabo ele coloca palavras de que o nosso Deus nos abandonou, de que nós não estamos prosperando, né? Mas se a gente for olhar em volta, igreja, se a gente for olhar em volta, quantas pessoas estão em apuros, estão em dificuldades, estão passando por tribulações, né? Muitas vezes o diabo ele tá, a potestade, existe uma potestade que no mundo espiritual tudo é territorial, tanto Deus também, né? E o diabo também ele é territorial. Então muitas vezes, igreja, a cidade onde nós moramos existe uma potestade de prostituição, entendeu? De prostituição, de ganância, de orgia, de tudo mais, que ele vai oprimindo aquelas pessoas, fazendo com que aquelas pessoas busquem preencher os vazios de suas vidas através dessas coisas. Então isso é muito sério. E o diabo ele faz tudo isso para que a gente perca a nossa fé, entendeu? E nós não podemos perder a nossa fé em Deus. Nós vamos orar pedindo a Deus o renovo da nossa fé nele, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aprendemos, Pai, nessa noite, que nós não podemos deixar a nossa fé se perder, Pai. Nós aprendemos, Pai, nessa noite, que o justo viverá pela fé.
E nós aqui, Pai, aleluia, pela misericórdia do Senhor, somos justificados por Ti, ó Deus. E nós cremos, Pai. Nós cremos na Tua promessa, nós cremos na Tua justiça, e nós cremos, Pai, que as Tuas promessas são verdadeiras. As Tuas promessas, Pai, não falham, Senhor. E nós queremos pedir nessa noite, Pai, aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé, fortalece, Pai, a nossa esperança. E todos aqueles, Pai, que já perderam a esperança de que algo vai acontecer, aqueles que já perderam a esperança de que um dia pode ser liberto, de que a sua família será liberta, de que seus filhos serão libertos, de que a porta vai se abrir, de que um dia vão se casar, de que um dia o seu casamento será restaurado. Oh, Pai querido, eu te peço nessa noite, Pai, restaura a esperança, restaura a fé daqueles que um dia foram justificados pelo Senhor, mas um dia deixaram perder a sua fé e com isso caíram, Pai. Estão caídos e prostrados, estão afastados da Sua presença, Pai. Eu rogo a Ti nesta noite, Pai, levanta o que está caído, liberta o que está oprimido, renova a esperança daqueles que já perderam a esperança, e que a partir, meu Pai, deste culto, a partir desta oração, sejamos restaurados e teremos a nossa fé restaurada em Deus, e vamos viver, aleluia, pela fé justificada no Senhor, e seremos mais que vencedores, porque não vivemos mais a nossa velha vida, mas vivemos a nossa nova vida, que é a vida do Senhor, e nós cremos nisso e já te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Vamos já trazer os avisos aqui, permaneçam nessa fé que foi pregada nessa noite, e vamos ser vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quarta-feira nós temos a quarta da bênção, ainda online, né? Por questão de saúde, né? Da formatura do Miguel, dessa vez, formatura do Miguel, vamos estar fazendo a quarta da bênção online, né? Às 19 horas pelo canal do YouTube da pastora Camila Gomes, amém? Os irmãos não percam a palavra poderosa da quarta da bênção, tá? E de amanhã em diante, de amanhã até sexta-feira, temos o programa A Bênção de Deus no seu lar, a partir das 21h30, com o nosso amigo pastor Elton Araújo, tá bom, pessoal? Então não deixe de assistir a quarta da bênção, ou ouvir pela rádio, ou assistir pelo YouTube. Eu estou colocando em tempo real no YouTube. Às vezes pode acontecer de, por estar muita gente usando a internet no horário de pico ali, né? A internet começa a falhar, você migra para o YouTube, que lá vai estar em estreia também, no mesmo horário, às 21h30, no YouTube da rádio, tá, pessoal? Não é no YouTube da igreja, no YouTube da rádio, em nome do Senhor Jesus. E no domingo, agora sim, teremos culto de Santa Ceia, né? Avisei semana passada que seria nessa, mas na verdade, no outro domingo será o culto da família com Santa Ceia. Consagre suas vidas para vir renovar a sua aliança com Deus, com a Santa Ceia, fazendo parte da Santa Ceia do Senhor. Amém? Nosso culto presencial e também online às 19 horas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais este culto. Muito obrigado, Pai, pela vida de todos os presentes, todos que estiveram presentes presencialmente, todos que estiveram presentes no online, Pai. Muito obrigado pelas vidas, por essas vidas, e pelas que estão, as que vão assistir e as que já estão ouvindo agora este culto, Pai. Que todas elas possam ter a sua semana abençoada, o seu dia abençoado, que o Senhor nos dê uma noite de paz, que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, com a graça de Deus, debaixo da Tua bênção,
e que o Senhor possa curar as enfermidades, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa operar milagres e maravilha e que tenhamos um mês abençoado, próspero, debaixo do teu direcionamento. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Ele, que Ele merece a honra, glória e louvor e toda a adoração. Deus abençoe. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.